Olá, gente, tudo bem? Bom, o objetivo hoje é falar de um filósofo considerado um marco na filosofia, Sócrates. Sócrates, ele tem tamanha importância que o pensamento filosófico se dá antes e depois dele, né? Então, por isso a gente tem filósofos pré-socráticos e Sócrates como a referência daquilo que vem, por exemplo, depois, né? Bom, Sócrates é um pensador do século V a.C., e ele traz à tona um deslocamento fundamental para o pensamento filosófico. Por quê? Até então, com os pré-socráticos, o pensamento filosófico era cosmogônico, né? Ou cosmológico, no sentido de um pensamento que tinha como pressuposto descobrir a origem das coisas, descobrir o que está por detrás, né? Também chamado de arquê da própria realidade. Ao passo que em Sócrates há justamente esse deslocamento, porque Sócrates faz uma reflexão de cunho antropocêntrico, né? Porque ele deixa de discutir efetivamente essa condição de uma arquê mediante uma physis para discutir quem somos, né? E é justamente a respeito dessa discussão sobre quem somos é que a gente tem a tona máxima aqui do próprio pensador, que é a apropriação de uma inscrição que constava no templo de Apolo, em Delfos, que é "Conhece-te a ti mesmo". Bom, o objetivo dessa inscrição, conhecer a si mesmo, né, é quase que o lema, né, a chave de leitura da filosofia de Sócrates. Por quê? Porque pela via do autoconhecimento ele chegou a uma conclusão filosófica que o levou, inclusive, a depois fomentar todo o processo dele de filosofia, não só numa autorreflexão, mas também numa abordagem aos outros, enfim, né, e depois todo o quanto ele provocava em sua filosofia no pensamento. Provocação tamanha que, inclusive, levou sua própria condenação depois, né? Bom, enfim, Sócrates, ele, ao se perceber, ao se conhecer, ele basicamente chegou à seguinte conclusão, de que a maior parte das coisas, se não tudo, que ele achava que sabia sobre, né, enfim, e que tinha um conhecimento a respeito disso, não passava de uma opinião, que inclusive era uma opinião extremamente rasa a respeito das coisas. Por isso, ele, diante de coisas que achava que sabia, mas que no fundo só se iludia, né, ele vai chegar a uma máxima, que é justamente só sei que nada sei. Por que ele está afirmando que o que ele sabe é o fato dele não saber? Porque essa ignorância, vamos dizer assim, ela está na base de uma abertura a um tipo de conhecimento muito mais aprofundado e, portanto, filosófico, que as antigas opiniões, por exemplo, não suportariam, né? Bom, de onde ele tira essa ideia de que ele não sabe, né, enfim, e do próprio conhecimento aí, né, oriundo dessa crítica? Bom, Sócrates, né, então falando sobre como ele abordava as outras pessoas, e claro que isso em algum momento valeu para ele também, né? Sócrates abordava as pessoas e ele se valia de um primeiro recurso, a ironia. O que seria essa ironia? A ironia é um recurso aqui de um diálogo, né, e presente num diálogo, para que ele demonstrasse, primeiramente, que aquilo que as pessoas acreditavam saber, né, ou que achavam que sabiam, não passava de uma opinião que sequer tinha tanto fundamento assim, né? Então, por isso a ironia é um jeito primeiro de desmontar essa falsa certeza das pessoas, né? E para mostrar essa ironia, eu vou dar como exemplo o diálogo dele com Hípias, né? Hípias era um pensador também da época, enfim, né? E ao encontrar-se com Hípias, ele primeiro faz todo um recurso de que foi questionado a respeito do que era beleza e que se viu encurralado por não saber responder, já que ele não sabia de nada, mas que Hípias poderia certamente ajudá-lo. Hípias, né, no ápice da sua arrogância, diz que sem dúvidas pode ajudá-lo sim e tal, né? E quando indagado a respeito então do que é a beleza, Hípias dá uma resposta extremamente, para Sócrates, frustrante. Hípias fala que belo é, por exemplo, uma jovem. Sócrates ali encontrou exatamente aquilo que ele gostaria de encontrar, que é essa opinião extremamente rasa. Afinal, Hípias deu um exemplo de beleza, né, encontrando-a, por exemplo, na juventude.
Mas Hípias não disse efetivamente o que é a beleza. E é daqui que decorre uma reflexão fundamental na filosofia de Sócrates. Por quê? O que importa para Sócrates não é simplesmente que hajam exemplos a respeito das coisas, porque o exemplo, na verdade, só demonstra que há um conhecimento a respeito de algo, mas não define o que é esse conhecimento, né? Então, quando Hípias fala a respeito da beleza da juventude, Hípias não está dizendo o que é o belo, ele só está externalizando, digamos assim, aquilo que ele sabe a respeito da beleza por meio de uma redução, de uma particularização de uma beleza que seria maior, né? E esse processo para Sócrates, né, da ironia, de expor a ignorância, era o primeiro passo de uma filosofia. Uma filosofia que nasce dentro de um pressuposto que ele vai chamar de maêutica. Bom, o que seria maêutica? Maêutica é uma palavra em grego que remete à profissão da própria mãe de Sócrates, que era basicamente, né, de auxiliar no parto das mulheres. Maêutica tem a ver com o parturir, né? E por que Sócrates vai chamar então de maêutica esse método filosófico? Porque para Sócrates essa reflexão seria quase que um processo de parturir uma ideia. Parturir de onde? De onde vem essa ideia? Né? E quando Hípias, por exemplo, falou sobre o exemplo da juventude, né, de uma jovem ao se referir ao que é a beleza, por que ele não parturiu algo mais profundo que isso? Né? E aí, claro, que vem à tona o pensamento de Sócrates. Né? Bom, a ideia do parturir tem a ver com de onde vem antes o conhecimento. Né? Uma ideia que vai ser aprofundada por Platão, que tem a ver com o fato daquilo que é concebido como o mundo das ideias. Para Platão, né, e claro, antes para Sócrates, não há aprendizagem. A gente não aprende sobre as coisas. Então, por exemplo, eu não sei o que é belo porque eu observei pessoas jovens e belas e aí disso intuí o que é beleza. Na verdade, já há em mim esse conhecimento de beleza. Por quê? Porque não há a possibilidade para Sócrates de que por meio de particularidades e experiências de vida eu consiga intuir um conhecimento que é tão maior do que todos os exemplos que eu tive. Dizendo de outro modo, eu já vi ao longo da minha vida, assim como você, várias coisas lindas, belas, quais sejam, né? Mas quando eu falo a respeito da beleza, eu tenho certeza que você, assim como eu, a gente tem dentro de nós uma ideia de belo muito maior do que esses exemplos que tivemos, né? A pergunta de Sócrates seria, então, de onde veio essa ideia muito maior do que as próprias experiências que a gente tem? É daqui que decorre, né, a sua filosofia de que há em nossas almas todo esse tipo de conhecimento. E que, na verdade, o que a gente faz mediante o processo da maêutica é extrair esse conhecimento de dentro, que nunca sai na sua plenitude. Por isso, esse processo ele vai ser chamado de dialético. O que seria um processo dialético? Dialético porque ele sempre encontra, numa primeira afirmação, uma contradição. Essa contradição seria a percepção dos limites daquilo que é externalizado e que já está, portanto, dentro de nós. E essa contradição geraria uma possibilidade de um terceiro argumento, aquilo que ele vai chamar de uma síntese, né? Então há uma tese, um primeiro argumento, uma antítese, uma antitese, um segundo argumento, e uma síntese, que é o resultado desses, né, choques entre a tese e a antítese, que seria uma reformulação daquilo que se pensava anteriormente, dentro de um grau maior, por exemplo, de aprofundamento, né? Então, dentro dessa condição, Hípias trouxe uma resposta, mas mostrou que dentro da máxima de Sócrates ele também não sabia. Não é que não sabia porque não tinha em sua alma esse conhecimento, mas porque não fez o processo de maêutica, ou seja, de extração dessa verdade. Inclusive aproveito aqui para fazer um parênteses, falando a respeito de uma palavra cuja origem latina tem muito a ver com esse pensamento de Sócrates, que é a palavra existir. Quando a gente fala que existe uma verdade a respeito, por exemplo, do belo, me valendo aqui do exemplo do diálogo de Sócrates com Hípias, há aqui, como pano de fundo, aquilo que a própria palavra existir já traz à tona dentro dessa filosofia. Por quê? O que seria existir? A junção de duas palavras, ex, ou seja, fora,
istere, cisterna. Então, quando você diz que alguma coisa existe, na verdade você está retirando alguma coisa da cisterna. Para Sócrates, que cisterna seria essa? A cisterna da nossa própria alma, do nosso próprio conhecimento. E a gente retira isso de dentro de nós na medida em que a gente faz filosofia, né? Então, voltando à ideia, né, do próprio diálogo com Hípias, faltou para Hípias extrair de dentro de si alguma coisa muito mais profunda. Claro que, né, esse processo, por ser dialético, apesar de não encontrar aqui um término, né, uma conclusão absoluta, ela moveria todo o processo de conhecimento. Um conhecimento, inclusive, que não se daria só numa ordem, por exemplo, do próprio conhecimento, mas implicaria em condições éticas de conhecimento. Afinal, para Sócrates, alguém que produz conhecimento, ou melhor, extrai de dentro de si conhecimento, é também alguém ético. Afinal, há uma ética por detrás de todo esse desvelamento da realidade, né, e dessa condição de reflexão.